Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. E para você, o que é espiritualidade? O que é espiritualidade, Bernardo? Então, hoje para discutir com a gente, conversar com a gente, bater um papo fantástico com a gente sobre esse tema que é bem amplo, o grande comunicador, Nonato Albuquerque, senhoras e senhores. Muito bem-vindo, Nonato. Não Obrigado. sai daí, tá começando mais um Reconnect. Olá, que bom que você está com a gente. Este é o Reconnect, o programa da TVC sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando que também estamos nas redes sociais. Acompanhe aqui o nosso canal do YouTube, que nele você encontra todos os nossos vídeos, todas as entrevistas, os bate-papos anteriores, inclusive com conteúdo original e inédito, tá? Também estamos no Spotify e no Deezer, com Reconnect, o nosso podcast, que é só o áudio das entrevistas que você vê aqui. Comigo, sempre aqui na bancada, Roberto Leão. Olá, Roberto. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos, que está mais uma Reconexão Espiritual. Eu sou aquele que acredita que em um segundo muita coisa pode mudar. E por falar nisso, nós temos aqui com a gente ele que é espírita, radialista, jornalista e apresentador de televisão. Foi âncora do programa Barra Pesada na TV Jangadeiro, é âncora de um programa na Rádio Band News e trabalhou durante décadas na Rádio Povo CBN. Com a gente hoje, Raimundo Nonato Bezerra de Albuquerque. O Nonato Albuquerque, muito bem-vindo, Nonato. Muito bem-vindo, Nonato. Eu acertei o nome, por favor, porque eu sou ruim de nome. Acertou. E até me estranha alguém me chamando ainda de Raimundo, porque faz tanto tempo que eu sou citado apenas como Nonato, que às vezes até só minha mãe. Lembra a mãe, né, dando caramba. Só ela que me chama de Raimundo ainda. Quando tá com raiva, com amor. Provavelmente com amor também, com amor. Não, porque quando, quando a mãe fala assim, Raimundo Nonato... É reclamar. Aconteceu alguma coisa. Quero agradecer o convite para estar aqui. Nossa, agradeço. Embora não tenha eu a responsabilidade que vocês, do número de anteriores entrevistados, estejam no mesmo patamar, mas é bom sempre aprender e também ousar. Estou ousando vir responder perguntas de vocês. É uma coisa boa. Seja muito bem-vindo. Vamos ousar juntos. Vou aprender. Aqui. Olha, e a gente vai aprender com certeza. Aprendemos todos. Nonato, você é jornalista, né? Então, jornalista em essência é muito questionador, né? Tem fontes de pesquisas inúmeras, mais do que a maioria, né? E você sempre trabalhou em canais de comunicação grandiosos, né? Que te deram a oportunidade de ter contato e uma vasta pesquisa, inclusive, sobre espiritualidade, né? Como foi que surgiu o Nonato espiritualista? Como foi a tua busca pela espiritualidade, em paralelo com a tua carreira? Ou isso foi muito antes? Não, um pouco antes. Eu, desde pequeno, tenho uma sensação de que as respostas que eu procurava já as tinha comigo. Eu sempre procurei saber o porquê das coisas, a natureza, a minha natureza, a natureza dos outros, o sentido da vida. Qual é realmente, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual era a minha chance de estar aqui num momento como esse, dessa geração de transformação, que o mundo que se transformou nos últimos 50, 60 anos, Sim. Foi muito mais do que 500 mil anos atrás. E eu sempre questionava, achando que não poderia também a experiência terrena me dar a oportunidade de só vir uma vez, ou alguém que viesse uma vez e se desligasse da Terra com 2, 10, 20 anos, não tivesse as mesmas chances de alguém que está chegando aos 70 anos já, ainda querendo chegar a mais 40. Se quiser, né? O porquê da vida foi o que me trouxe realmente ali muitas obras, das mais diferentes denominações religiosas. Nunca tive nenhum preconceito de frequentar, de ler, de ouvir pastores esotéricos, pregadores religiosos, católicos, evangélicos, de ainda hoje procurar ouvi-los, sempre procurando ainda saber, afinal de contas, quem sou eu? Você me chamou de Raimundo Nonato Bezerra de Albuquerque, mas não é meu nome.
Foi o nome que meus pais me deram. Ele já ficou nervoso. Eu já fiquei branco. Errei mais um. Mas já virou meme. Então... Eu tô brincando exatamente por isso, que quando me chamam, e eu pergunto, e antes de eu ser, será que já não era? Será que a gente não recebe uma identificação por conta da experiência atual? Uhum. Eu sempre acreditei em vidas múltiplas. Não tinha conhecimento nenhum da doutrina de Kardec. Nunca havia pensado. Mas discutia. Disse, rapaz, eu acho que eu já vivi. E tinha sonhos proféticos, que ainda os tenho. O mais incrível deles eu fui constatar 50 anos depois. Sonhei numa igreja de uma cidade, Köln, na Alemanha. Uma pessoa me mostrando a igreja, a Via Sacra, belíssima. E eu me acordei junto com... Tinha um Rogério, que foi coordenador do curso de História da UFC, e disse, rapaz, onde é que fica Köln? E ele ainda não era estudante, nem estudante, a gente estava se preparando para vestibular. Köln é uma cidade alemã colonizada pelos romanos, que tem o nome de Colônia. Aí digo, da água de Colônia. Pois eu tive um sonho assim, 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 e a pessoa me mostrava toda a igreja. Eu sempre contei isso para pessoas. Uma colega de trabalho que casou-se com um alemão, foi para a cidade de Colônia e eu pedi, por favor, tu vai visitar igrejas? Vou, a Catedral de Colônia, belíssima, é o ponto maior de visitação. Uhum. Disse, não é essa não. 4 quadras à esquerda da frente da catedral tem uma igrejinha. Passa lá, tira uma foto, olha como é o nome daquela igreja. Não, nessa época não tinha Google para salvar a gente. Ela voltou e disse, eu passei em frente, mas eu ia no ônibus de turismo, não deu tempo nem fotografar. Mas tem, Nonato, uma igrejinha afastada. Há 2 anos atrás, um sobrinho meu de São Paulo disse, tio, vamos dar uma visita à Europa. Aí me mostrou um roteiro, tinha Berlim. Eu digo, olha, não quer trocar Berlim por Colônia? Eu disse, por que Colônia? Berlim é a cidade onde tem muito mais vida, mas eu quero. Aí contei. Pois vamos. Editar aqui para vocês. Eu passei até a narrativa pelas redes sociais de cada descoberta. Cheguei às 8 da noite em Colônia, 4 da manhã, já saí sozinho nas ruas. Aqui em Fortaleza, para eu ir dar uma palestra num colégio na Vila Manuel Sátiro, eu tenho que botar o GPS que me perco. Para eu ir para casa, às vezes me perco. Entendo muito bem isso. Me identifico. Não, o Roberto se perde sempre. Andei, deixei todo mundo dormindo, saí, cheguei até a catedral, belíssima. Fui assistir a missa e louco procurando se eu via a igrejinha. Não havia como ver, porque ela é afastada dos prédios e encobria. Quando foi 8h30 que volto ao hotel, eram 5 pessoas, e aí eles vão para a catedral e digo, vamos lá, vamos pegar um táxi para a gente ir para essa igreja. Eu disse, não, é aqui bem pertinho, como é que tu sabe que nunca veio aqui? Eu disse, tá. Chegamos, vinha saindo uma freirinha e eu no meu inglês macarrônico aproveitei e disse, está fechada. Ele disse, não, pelo lado você entra. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi, um órgão tubular que tinha no sonho, que eu via de perto. Um órgão dá um acorde, aí a emoção bateu. Tudo era igual, menos a Via Sacra. E aí eu disse, não, a Via Sacra não tinha essa armadura aqui, porque tinha alto relevo do Cristo com a cruz saindo assim. E ele disse, não tinha. Eu disse, não, nada, vou conversar com aqueles 2 padres que estão ali. Minha irmã Kátia falava, porque a freira disse que eram 2 franceses. Uhum. Ela arranha um pouco de francês, que ela aprendeu muito mais do que eu. Eu cheguei, contei que era brasileiro. E eu disse, eu queria perguntar uma coisa, essa Via Sacra sempre foi assim? Nós chegamos aqui há 19 anos, isso sempre foi assim. Eu disse, pois eu sonhei há 50 anos com a igreja, não tinha isso não. Isso não tinha. E tinha uma porta que, inclusive, não era permitido no sonho adentrar, era proibido. Aí meu sobrinho vem de lá e diz, tio, encontrei a porta. Aí fui lá com o padre.
essa porta. Isso aqui vai para o convento das freiras. Homem nenhum pode entrar, a não ser o religioso, para dar uma extremoção, mas ela sempre vem. E aí me chamaram, foram lá na sacristia, abriram um velho livro que tinha fotografias. A Via Sacra no passado não tinha. Aí olharam e disseram, colocaram para evitar que as pessoas danificassem a obra, que colocavam sempre a mão. Esse sonho é algo que me prova, eu não preciso provar a ninguém de que eu conhecia ali. Sim. Não é um contato sutil com a espiritualidade, né? Porque você não tem como duvidar. Não tenho como duvidar. Não tem explicação. Alguém pode chegar lógica. a dizer assim, me prove. Eu digo, a prova é para mim. Sim. Mesmo porque eu ainda hoje sou um colecionador fantástico da literatura, de tudo que é da Alemanha. Você vai dizer, você foi um alemão em outra existência? Não sei. Eu era muito pequeno e lá em casa... Por incrível que pareça, você já foi pequeno, né? E lá em casa, aos 5, 6 anos, as meninas, as irmãs brincavam de boneca e eu pegava a tábua de passar roupa e rasgava um lençol e me vestia e dizia, olha, eu vou celebrar a missa aqui. Olha aí. 5, 6 anos de idade. E sabia, como qualquer papagaio, repetir. Tanto ergo sacramento, venereno cienubi, et tanti com documento, laudicea auditui. Se me perguntar o que quer dizer, eu não sei. Eu também não. Eu não vou confessar. Mas o que como você se denomina? Espírita? Espiritualista? Católico? Espírita. Espírita. Hoje você pode afirmar categoricamente que segue a doutrina espírita. Isso, que sigo o espiritismo, muito embora tenha um respeito enorme por toda a religião. A Terra é uma escola. As religiões são salas de aula dessa escola. A Terra nos prepara para um salto quântico de moralidade, da moral cristã, da moral budista, da moral evangélica de Martinho Lutero, de todos os conhecimentos teológicos dos grandes seres que já vieram aqui à Terra para nos instruir. A gente aqui está preso no abismo, achando que o que nos oferece o poço é muito mais viável do que o olhar das estrelas. É muito mais convincente você se achar que ter é tudo do que ser. E a grande discussão religiosa é entre o ser e o ter. Eu tenho uma enorme vontade de procurar cada vez mais ser. Mas não é difícil. É complicado, eu acho que não é do ser humano, não. A gente tem uma tendência a querer ter mais e ser menos, né? A gente pensa em ter, eu quero ter isso, ter aquilo. Tanto que a gente reza pedindo as coisas. Não, o mais engraçado é que a gente reza, fala assim, olha, eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí vai rezar o Pai Nosso, vai orar o Pai Nosso, fala que seja feita a tua vontade. Pronto. Contanto que a tua vontade seja também um pouco, combine muito com a minha, né? Tomara que a vontade de Deus seja parecida ali. Aos 70 anos eu já posso me considerar que eu posso contar confidências assim, que ninguém vai levar em conta não. Já disse que ele está caducando. Por favor, exclusivas de preferência, né? Eu estava me preparando para o vestibular e sou ruim em matemática. Ainda hoje, para contar 2 e 2, 4. Então, cheguei na prova de matemática, tinha feito a outra prova de redação, achei fantástico e tal. E fui para matemática, tinha 60 questões de múltipla escolha. E eu olhei, só sabia de 2 respostas certas, certeza, batata ali. Mas aí eu disse assim, menino, eu estou adentrando a doutrina espírita, vou pedir aos santos, ao meu anjo de guarda, pelo amor de Deus, que ele possa me ajudar. E rezei, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Deus a ti me confiou, a piedade, governo, me ilumina, me ajude, segure a minha mão. Meu pai pagou todo o meu estudo aqui, trabalha lá no interior, está desempregado agora, quer que eu fique aqui, eu não posso voltar para o interior. Me ajude, Santo. Apelou, inclusive, para o lado sentimental. Apelou. Você é de Acopiara, né? É de Acopiara. Olha aí.
Terminei, fui para... Olha, vou falar o nome do cursinho, vocês vão dizer, vixe, é o novo. Fui para o curso Gregório Mendes, onde eu frequentei. É o novo! Quando cheguei lá, todo mundo olhando lá o resultado. E aí eu olhei, diga quantas eu acertei. Quantas? Quantas respostas? De quantas? De 60. De 60, você acertou 50. 2. Fica a dica. As duas. Crianças reconectadas estudem, não contem com espiritualidade para esse tipo de coisa. Não. A coisa é mais profunda, né? Aí eu saí brincando, cheguei em casa e disse, olha, eu fui fazer a prova de matemática, pedi a um amigo, um anjo de guarda, mas ele é mais burro do que eu. Ou mais ocupado, né, Nato? Vou combinar que tem coisa mais importante para fazer. Com 16, 17 anos, a gente inventa, fala Mas eu acho que essa proximidade com a espiritualidade, até para pedir coisa que pode parecer banal, é algo saudável. Mostra que a gente está rebuscando, que a gente está se aproximando. Nonato, em relação a você enquanto profissional, você foi âncora durante muitos anos de um programa que tinha como pauta a violência cotidiana da cidade. E ainda é âncora desse programa e é um espiritualista. Isso. E é uma pessoa que a gente, conversando e assistindo também, a gente sabe que você tem uma preocupação muito grande com a justiça social, tem essa preocupação com a espiritualidade. Como é que é aí? Não é um paradoxo? Parece. Mas muitas vezes a gente recebe ofícios, missões, que a gente fica dizendo, rapaz, por que eu? Tancredo Carvalho era o superintendente da emissora e, ao mesmo tempo, secretário-geral do jornal O Povo, onde eu trabalhava nessa época. E ele dizia, rapaz, eu ainda gostaria tanto que você fizesse televisão. Eu disse, quero não, eu já fiz. Eu trabalhei na Verdes Mares com outra função e não quero mais voltar à televisão, não, né? Não gosto da minha cara em TV. Eu disse, não, Eu também sou assim, tá, Nonato? Eu não gosto de assistir o que eu gravo, não. Só pra você saber que eu também não gosto, não. Pedi isso em outubro, só fui atendê-lo em abril. Por conta de que houve uma resistência grande contra o tipo de programa do que era feito, de uma forma que muitas vezes deslustrava a figura humana do preso. Tinha um quadro dos Santinhos que era deprimente. E eu sempre marcou uma era do que não era, de como não tratar. Como não tratá-lo. Mas foi a partir de um telefonema de uma pessoa que é ligada à doutrina, que mora na Bahia, e que me contou, disse assim, olha, você vai receber um convite para fazer um programa na TV. Vou aguardar. Ele não tinha falado comigo ainda. Recebi um convite do capitão Ronald para trabalhar na TV Cidade, fazendo um programa de entretenimento. Miguel Macedo, olha, tinha uma equipe fantástica por trás. Nos preparamos e houve uma interferência que passou a ter uma outra função, programa. Né? Aí a grade era para ser outra, aí eu disse, não, vamos sair. Saímos. Telefonei para mim e disse, olha, foi o convite, eu recebi, mas não deu certo não. Aí quando eu disse, qual foi? Eu disse, não, Nonato. O mundo, a Terra, vai passar por uma grande oscilação moral. Isso é uma mensagem espiritual, isso é uma mensagem espírita. Ela falando comigo. E a pessoa que disse, que falou seu nome, é porque vão ser necessárias pessoas para suportar a grande onda de violência. Ela falou uma palavra que até na época nem conhecia, tsunami. Vai ser um tsunami. Não tinha ainda acontecido aquele grande tsunami. Vai ser um tsunami de violência no mundo. E você tem uma responsabilidade. O que é que eu tenho a ver com isso? Sem nem nada. Pode ser outra pessoa, não? Não, mas... Tem que ser eu. Nonato, a gente tem responsabilidades que estão ligadas ao seu pretérito. Eu disse assim, mas eu quero lá saber o pretérito, me mande, deixa eu pagar de outra forma. Pode então negociar. Acabei ali. Mas eu vou lhe contar uma coisa. Deus escreve sim, certo? Também certo. Os dias Não é certos, só pelo... Depois que eu fui para lá, o que recebi de convites para falar sobre religião, religiosidade, principalmente religiosidade,
violência, família, superação de problemas. Eu nem sou formado, nem tenho não chego nem à sombra do que você tem conhecimento. Me chamavam para os colégios, escolas, faculdades, para templos religiosos que eu jamais frequentei. E até disse, mas eu sou espírita. Não, a gente quer você lá porque você está agregando uma mensagem que é múltipla, já que o programa aqui falou da multiplicidade. Mas você que é âncora desse jornal, Barra Pesada, em outra emissora, mas um programa que tá quanto tempo no ar, Nonato? Você como âncora? 24 anos, mas o programa tem 30 já. 24 anos apresentando um programa policial, né? É um dos mais conhecidos do estado, né? É o mais conhecido do estado. É uma audiência que dá medo. Vou lhe contar. Porque aonde eu passo, todo mundo me conhece. Embora eu não os conheça, mas todo mundo fala com uma atenção e uma bonomia, com uma bondade sobre o meu trabalho, que até hoje eu significo que não me pertence, sabia? Porque tem uma grande equipe, a gente tem que levar, tem grande equipe. E tem alguma coisa daquele anjo da guarda, que ficou me devendo. Mas aí, Nonato, aí tendo contato diariamente com o mal, né? Que é a violência, através, né, das reportagens da violência. Como é a visão do Nonato para o mal? O ser humano, ele é dual, ele é capaz de fazer o bem ou o mal, mas o Nonato, por essa experiência que ele tem com a espiritualidade, pelo que ele vê todo dia, através do teu programa, você acredita que tem espíritos que são maus por essência? Somos bons e maus. Nós somos luz e sombra. Nós somos, na verdade, muito ainda opacos em termos de descobrir a nossa luminosidade. As religiões, a educação, a família, o trabalho, as amizades, elas nos nutrem de conhecimentos que vão aos poucos tirando o lado sombrio que nós temos no interior de nossa essência. E vamos nos libertando de todas as configurações que demandam para a violência. O ódio, a inveja, a mentira, o ciúme, a angústia de querer ter, a ganância de querer ter. Você acha que isso nos afastam do divino, Nonato? Afasta. Afasta quando você... Nós somos imperfeitos, todos. Apenas uma grande figura que foi criada fora desse contexto do mal, a figura divina do Cristo, é ele que vem aquinhoado de bênçãos e de conhecimento, a ponto de dizer, vós faríeis isso mais do que eu faço. Quer dizer, nós não descobrimos ainda. Tudo aquilo que eu faço, vocês também poderão fazer. Quando ele cita, vós sois deuses, era para qualquer um calar a boca de qualquer pessoa, nós dizendo que a humanidade é composta de deuses, mas ele não. Ninguém tem a infelicidade de dizer, está doido. Então ele diz com a sabedoria de quem sabe, se vocês se conhecessem, se vocês soubessem do poder, do potencial que tem, vocês não teriam doença, vocês não teriam nada de sofrimento. A Terra é uma escola que ainda é de expiação e provas, como a doutrina de Kardec, os espíritos que consignaram através das manifestações disseram. Existem mundos superiores, muito além do que imaginamos. Formado por quem? Por espíritos que estão, né, nesse plano, nessa dimensão. Então, estamos nesse mundo, nesse momento, para evoluir, não é isso? Estamos, e a Terra está passando pelo melhor momento do cosmos, daqui da Via Láctea. É o melhor momento. Para esse processo de evolução, para quem quer evoluir. Mas é para todos. Agora, Nonato, uma pergunta. Você, enquanto espiritualista, enquanto profissional que trabalha no programa, enfim, que lida com a violência, você falou que existem pessoas que têm... Assim, a gente tem essa tendência da bondade no coração, dessa tentativa de evolução. Mas há seres humanos irrecuperáveis? Só um minutinho, Nonato não responde agora, que nós vamos, passou rapidinho. Quando o papo tá bom, vamos para os intervalos. Olha, vamos para os intervalos. Nosso break. Breaking.
Vamos para o nosso break. Fica aí, obrigado por estar com a gente até agora. Não esquece que você perdeu um pedacinho do primeiro bloco. A gente está hoje com o Nonato Albuquerque falando sobre espiritualidade. Muito bacana, então, mas se você perdeu um pedacinho, tá aqui as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, que você vai ver na íntegra também esse bate-papo. Também pode ouvir o áudio desse programa no Spotify, no Deezer, no Reconecast. Não sai daí, voltamos rapidinho. Voltamos, obrigado por esperar pela gente, hein? Então, voltamos hoje com Nonato Albuquerque, falando sobre espiritualidade. Se você perdeu o primeiro bloco, não esquece, aqui nas nossas redes sociais, que você vai encontrar o vídeo na íntegra desse programa e o áudio também no Reconecast, você vai ver aqui. Então, antes de ir para o nosso intervalo, então o Roberto fez uma pergunta bem capciosa aqui pro Nonato. Qual foi, Roberto? Para variar um pouquinho, né? Lá vem o Roberto com as coisinhas dele. Nonato, é exatamente... Tá parecido com os meninos que está viralizando agora a quebra o crânio. Que deu uma rasteira. A gente falou, agora, Nonato pula. Aí ele agora botou uma para dar rasteira. Mas não, essa brincadeira é péssima, de péssimo gosto, não façam isso. Terrível. Vamos brincar de outras coisas. Terrível. Que é mais divertido. Nonato, você enquanto espiritualista e enquanto profissional, né, teve que lidar com questões de violência, enfim. Você compreende o cotidiano da violência na cidade, no Ceará e no mundo. Há seres humanos irrecuperáveis ou todo mundo tem um jeito? Olha, é difícil. Logo, a mim que você vem perguntar, quantos estudiosos já se debruçaram sobre o tema, sobre essa questão polêmica, mas eu lhe garanto, pelo conhecimento que eu tenho e da crença, todos vão chegar um dia à luz. Todos. A gente pode demorar 100, 200, 300, um século, mas a pequenez da moral um dia vai ser acrescida. Eu sempre me lembro de exemplos, por exemplo, de Alarico Grande lá do lado da Roma, onde ele poderia ter herdado tudo e o pai o destronou por conta de que ele era muito violento. Ele era insaciável, sanguinário. E ele devastou a Trácia, devastou Roma, chegou próximo à Grécia, toda aquela, antigamente, que 1400 e século XV, nós temos conhecimento, através da literatura espírita, de que ele teve outras existências. Vida só temos uma, como se diga. Existência é como eu só tenho esse corpo, mas eu tenho muitas roupas. Então vamos mudando as roupas, assim como o guarda-roupa existencial tem muitas vestes. Ele teve várias existências até chegar no país, aqui no Brasil, a ter um renascimento no meio de sofrimento, de dores, como Hanseniano, mal de Hans, em 1945 a 47. Por que é que eu estou falando dessa história? Quem me contou? Foi o próprio Chico Xavier, que é uma das fantásticas presenças em termos de mediunidade. Poucos no mundo tiveram a grandeza do Chico. Você pode até contestar, mas eu não acredito em mediunidade. Mas o trabalho social que ele fez, as obras que ele deixou do ponto de vista tanto da literatura quanto dos grandes nomes da literatura que vieram através da psicografia, dos ensinamentos científicos que estão sendo confirmados agora, deixados, não era dele, eram dos espíritos sábios. Então ele veio à Terra para cumprir um roteiro de dor e sofrimento com o mal de as chagas de Hansen, exatamente quando ele volta da última presença na Terra, vai ao Chico, ele se apresenta diante do Chico e diz: Chico, eu sou aquele chagado lá de Itaim, e de que eu escrevia para você, mostrei fotografia, eu sem parte do meu corpo, e gostaria muito de ter vindo. A espiritualidade está me dando a oportunidade. Deixa eu escrever, através de você, a minha vida. O Chico escreveu, lembrando todas as existências sanguinolentas,
até se purificar através do mal de Chagas. Todo o inferno que ele causou às carnes de outros, ele passou, veio passar. Eu sempre costumo dizer, brincando nas conversas que temos, que a vida da gente é como a Secretaria da Fazenda. A terra é uma Secretaria da Fazenda. Lá se paga as contas. Aqui se faz, aqui se paga. Donato, você falou em moral, você falou em... Mas só para concluir aqui, embora não... ninguém tem essa resposta 100%. Não é tão simples. Não é tão simples. Sim, precisa muita vida para você dizer assim. Mas há aqueles que recuperam-se de uma hora para outra, de um segundo. Em um segundo tudo pode mudar? Uhum. Existem terríveis vítimas da violência, da ignorância, que ao saírem daqui, no último instante, eles têm a bênção de serem contemplados com a misericórdia de Deus. Deus é muito bom com a gente. Já era para ter feito assim, ó. Com plano. Também que não fez, né? Muito não, paciente, nem vai fazer. Aquela história de você pega o apocalipse, virar no final dos tempos, vai tudo se acabar. Não. Isso aqui é um projeto. Uhum. A terra está entregue ao Senhor dela, que é Jesus. Ele é o governador desse planeta. Governa outros planetas, mas o interesse dele é aqui. Que o seu alunato está aqui. Você falou dois fatos bacanas. Você falou agora em Jesus, é o governante, né, do planeta. E falou em moral, né? Falou em bondade. Há uma passagem: na casa de meu pai existem várias moradas. Uhum. Né? Existem várias moradas. Partindo desse princípio, o que é que você acha de algumas religiões mais fervorosas, né, oprimirem a outras religiões, principalmente as de matriz africanas? Qual a tua visão espiritualista sobre isso? É a nossa cultura preconceituosa, racista, ignorante, intolerante. Nós passamos a conviver nos últimos anos com uma onda de intolerância em tudo. Intolerância do futebol, a intolerância religiosa, a intolerância política. Nós não nos temos compaixão pelo pensar do outro. Eu digo as coisas que eu sei por leitura e por uma questão de... Acho que é uma memória akáshica que os hindus chamam. Porque eu não estou querendo passar isso para ninguém absorver como de, essa é a minha verdade. É a sua também. Não. Cada um tem a sua verdade. Eu não vou querer, na Escola da Terra, que eu, aluno aqui da infantil ainda, da sala de aula do infantil, vou me comparar com alguém que já sabe das coisas lá no laboratório de química. Uhum. Não. Respeito. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Então, as religiões africanas, os africanos têm uma dívida, nós temos para com ele uma grande dívida. Uhum. Quando Portugal pediu para vir a colonização daqui, nenhum europeu queria vir para o meio da mata, não. Foram buscar exatamente lá nos portos aqueles bucaneiros, piratas, aqueles que queriam ganhar terra. Vou ter terra lá, e vieram para cá. Pode olhar, a própria história conta. As mulheres que vieram para cá eram requisitadas em bordéis. Nós somos filhos. Em contraponto, tivemos uma colonização de exploração, né? Não de povoamento Porque exatamente... Que mostra exatamente como é que foi construída essa nação brasileira. Né? Eles não tinham a cultura da sabedoria, de que vinham também ser trabalhadores da construção de uma nova nação. Mas foi preciso que a espiritualidade, aqui eu posso contar, porque vocês podem pegar numa obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a espiritualidade convocasse todos os degredados da Salve Rainha que estavam no planeta, no país, no continente africano. A África é o berço de tudo que nasce na Terra, é ali. Adão e Eva surgiram ali. Mas, Donato, mesmo com esse teu perfeito esclarecimento, né? Mesmo a Umbanda, por exemplo, tendo nascido na Federação Espírita do Rio de Janeiro, em 1908,
né? Houve essa separação, houve essa cisão entre a doutrina e a nova religião que surgiu, né? Que surgiu, né? Mas hoje, depois de centenas de anos, né? Mais de décadas, né? Centenas, né? Décadas. Ainda nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas, não são muito bem vistas as comunicações de pretos velhos e caboclos. Porque hoje ainda há preconceitos. Ignorância. O preconceito é a ignorância de quem quer que seja. A ignorância contra o preto, contra o judeu, contra o homossexual, contra a mãe solteira, contra tudo isso. É ignorância. Porque, na verdade, ainda distinguimos. Católicos distinguem os evangélicos, distinguem os espíritos, os umbandistas também têm as suas divisões. Sim. Dentro da própria igreja da católica existem as diferenças. Martinho Lutero foi um dos espíritos que vieram à Terra exatamente para dar uma sacolejada, sacudir. Porque até a igreja estava realizando, contemplando-se com vendas de lugares no céu. As famosas, lembra? Faltou a palavra. Eu vou comprar as indulgências? Indulgência, eu vou comprar uma indulgência. Podia ser o pior homem da terra, mas comprava uma indulgência. A igreja dava o lugar lá no paraíso. Essa época que surge Martinho Lutero, um espírito renovador, que já tinha e que já tinha passagem pela terra numa vida anterior, e ele vem significar a importância daquilo. Os espíritos bons estão vindo todo o tempo. Numa sala de aula de 40 alunos, quantos professores normalmente devem ter? Hoje, né? Para lidar com 40 adolescentes barulhentos. Você diz assim, curiosos. Mas na Terra tem tanta gente ruim porque morre um bom. Mahatma Gandhi, de repente, é vítima de uma violência. Por que os bons vêm para nos dar uma passagem, uma lição, e que nós aprendemos? A Ahimsa do Gandhi, a cultura da não violência, nem eles próprios aprenderam. Mas antigamente, vocês estão muito bem, Martinho Lutero, por exemplo, era protestantismo, ele criou o protestantismo, né? Deu início ao protestantismo, tinha a igreja católica, mas basicamente né? O ocidental se baseava nisso. Né? Se baseava nisso, mas tinha as religiões espirituais que corriam por fora. Mas mesmo essas religiões, né, elas foram se subdividindo. Hoje você vê milhares de igrejas evangélicas, milhares de denominações católicas, como você bem citou, inclusive dentro da religião umbanda, que é nova. Eu acho que várias denominações de umbanda. Somos plurais. Você acha que a mensagem de Jesus, que é para amarmos uns aos outros, essas separações em várias religiões, em várias vertentes, em várias doutrinas, nos separam mais do que nos unem? Separam. Eu sempre lembro a questão aqui do Betinho. Betinho era um agnóstico, era um ateu. Betinho. Me chamam de Betinho. Mas não sou eu, não. Betinho, irmão do Enfio. E ele, nenhum católico, evangélico, espírita, judeu, nenhum teve a grandeza de, num momento difícil desse país, de criar um plano para salvar a carne. O projeto da fome do Betinho, é algo de solidário que nenhum religioso pensou. Você pode dizer assim, mas isso é amor, isso é religiosidade. Ele não pertencia a nenhuma denominação religiosa. Você acha que a gente foca muito mais nas diferenças do que no que nos une, que é o amor de Deus, Alá, um ser superior, mas claro. Que comumente, em basicamente todas as religiões, prega o amor, né? Eu sempre costumo dizer, e já li isso, não é apenas da minha cabeça, religião não salva. Nenhuma delas. As obras. Está lá em Paulo. E não é o que você crê também, né? São as obras que você faz. As obras também. Não é o que você acredita, é o que você faz. As obras que são vocacionadas para o bem. Sim. Que fazer o mal aí não é o que consta no ensinamento de nenhuma tradição religiosa. O bem. A gente passa tão rápido, 100 anos na Terra, voando. 100 anos
passa voando. E a gente atingiu o outro lado da dimensão, os gregos chamavam da Acronte, que levava as almas pelo barco. Quando a gente chega do outro lado do rio, a gente vê a tolice que foi a vida da gente. Sim. Vazia, fútil, porque a gente realmente não viveu em função. Eu acredito que o ritmo nosso, enquanto encarnados, é muito lento, né? Talvez seja necessário, eu não sei. Mas você falou sobre a questão de que a gente está vivendo tempos maravilhosos para poder atingir um grau maior de sapiência em relação à espiritualidade. Aprende muito mais a criança que leva um choque da mãe diz, olha, não bota o dedo ali naquela tomada, não. Ela aprende com choque. Nunca mais ela vai dar. Enquanto ela não leva o choque. Eu tenho visto... A dor é irmã. Francisco de Assis. Dizem, né? Se não for por amor, que seja pela dor, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Mas o que a gente verifica, Nonato, é que existem muitos jovens hoje que é assim. Ele vai na missa domingo porque teve um parente que fez uma missa, ele foi, e comunga, e canta, e se emociona. Aí faz a yoga durante a semana, e é budista no outro final de semana. E ok. É uma geração mas é bom. É ok. É uma pessoa espiritualizada de forma plural. Isso é bacana. Mas também a gente vê que, fazendo uma analogia, é como se o esgoto tivesse aberto e os ratos estão saindo, né? Também. Que pode ser uma coisa boa também, porque às vezes a gente lidava com pessoas que eram fascistas, homofóbicas, misóginas, e a gente não sabia. Então tem um lado bom também. Mas a minha curiosidade em relação à sua trajetória profissional, hoje você se define como espírita, espiritualista, e fala sobre isso de uma forma muito tranquila. Espiritualista, Eu sou espírita, mas admito que a espiritualidade deve ser a chave maior. Antes de qualquer doutrina, de qualquer religião, enigma, né? Vem antes da religião. Todo enigma da vida. Se você tiver religiosidade para você, muitas vezes critica-se, aquele Romero ali em Canidé, botou uma pedra na cabeça, saiu andando com uma pedra. É a maneira da crença dele. E para ele funciona. Funciona. A pessoa subiu, só se sentiu bem quando subiu lá na imagem do Padre Cícero e deixou uma fitinha. É dele. É a fé dele. É a fé dele. É a fé dele. Cada um exerce sua fé como quer, como sente. E essa fé transcende a discussão teórica de toda coisa, porque eles estão na prática. E mais interessante, transforma na prática. Mas a minha pergunta, Nonato, é o seguinte: você já se sentiu censurado pela sua espiritualidade, por ser de não poder falar, de evitar falar? Hoje você está aqui, é algo que você não estaria há alguns anos? Falando sobre a espiritualidade. Vocês citaram onde eu já trabalhei, então já trabalhei numa emissora onde tinha uma colega que ela chegou uma vez e disse: Nonato, eu te acho tão inteligente, mas tu é espírita? Aí a gente não responde nessas ocasiões. Esse mais matou, né? Hein? Você é tão inteligente, mas esse mais matou, né? Ela disse, pois é, eu fiquei assim, pois é, porque a gente não deve discutir futebol, política, não, a gente deve vivenciar tudo isso, da maneira como a gente vivencia. Passado alguns anos, ela entrou por uma provação grande, vamos chamar provação, uma depressão terrível. E ela buscou ajuda, a gente ajudou, eu, colegas, vamos dar a força da gente para ela se levantar, se erguer. E eu sou convidado para dar uma palestra no Paulo Estevão, que é um dos centros espíritas de maior... JEP, né? Eu vou entrando para a palestra e ela está sentada aqui. Aí eu digo, fulana, você? Aí eu digo, pois é, Nonato, eu estou me sentindo tão bem aqui. Eu disse, eu te achava tão inteligente. Eu levei uns 5 anos para responder aquilo que me engasgava. Qual é teu signo, Nonato? Desculpa a pergunta. Capricórnio. Tá. Por quê? Vá pronto. Tem um escorpiãozinho aí no meio para ser vingativo. My hand. Não estou fazendo com isso dizer que o espiritismo lida com isso. Não, claro que não. Somos pessoas, somos humanos. É uma humanos. brincadeira, os humanos é que lidam. Mas eu gosto de tudo de leitura. Se você se prender a um prato só, você não vai conseguir o sabor da vida que tem as outras delícias gastronômicas.
Por isso é que em religião também, procure ler de tudo. São Paulo dizia, o Espírito veja de tudo, mas selecione. Até porque, né, Nonato, assim, você pega, por exemplo, a doutrina espírita, ela tem 3 grandes obras que a balizam, né, ali. Ela tá o livro dos Espíritos, livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe demais, né? Nosso cientista religioso. É o oráculo. Mas chama de oráculo. Pronto, oráculo é aquele que tem o conhecimento de tudo que está em torno da religião e da religiosidade. E também de futilidade, dia a dia, fofoca com ele também. Mas nós somos isso. Mas nós somos isso. Se a gente só fosse viver do que é, sabe, teoricamente elevado, não. Né? O ser humano tem essa, Somos principalmente cotidiano. o brasileiro. O brasileiro é capaz de vivenciar as futilidades e crescer. Sim. Não, Você numa mesa de bar, tomando uma cerveja, você discute com muito mais propriedade as fica coisas. Rico, né? Sem dúvida. Fica rico. Fica rico. A gente combina muitas viagens que a gente não fez ainda, né, Bernardo? A gente vai fazer, né? É bom ter essa... A gente tem umas 10 viagens marcadas. De co-criar lá na nuvenzinha. A última foi pro Japão, mas vamos lá com esse... Isso é bom. Só pra se tiver tempo. Tem, pode falar. Uma pessoa... Nonato, você joga Mega Sena, jogo do bicho? Eu digo, jogo. Isso é a coisa que o ser humano mais tem de sabor. Você joga uma aposta e até o dia de correr a Mega Sena, você se enriquece dizendo, olha, se eu ganhar o prêmio, eu vou fazer isso, né? Eu sou isso, eu vou fazer isso, eu vou deixar o emprego, pensa logo no emprego. No dia que não dá, ele disse, não, a caixinha de Pandora continua, a esperança, o próximo jogo eu vou fazer. Isso enriquece a alma. Se não tivesse essas coisas, o ser humano já tinha se deprimido e batido a cabeça na parede. Tudo é importante. Então, Nonato, assim, o próprio kardecismo, o espiritismo kardecista tem 3 grandes obras que se baseiam, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. A religião católica tem sua Bíblia, né? As religiões de matriz africanas têm os ensinamentos milenares que vêm dos seus ancestrais. Mas você acha que essas doutrinas e religiões, elas de repente podem ter parado no tempo? Elas estão preparadas espiritualmente para suportar essa ânsia de conhecimento dos jovens que têm tanto acesso às redes sociais, às mídias, aos equipamentos eletrônicos, têm vivências, né, virtuais, multitarefas. Você acha que essas doutrinas, essas religiões estão preparadas para essa nova geração? Elas precisam ocupar os espaços novos. É preciso ocupar. Ao invés de satanizar qualquer novo invento, deve chegar e avaliar, como é que eu posso usar bem? Durante muito tempo se satanizava os livros. Não, o livro Crime do Padre Amaro não pode ler. De jeito nenhum, não, é proibido. E por que não ler e fazer entender àqueles que não têm ainda o senso de compreensão? A Bíblia é um repositório de coisas que você lê e você vai encontrar alguém falando com uma burra. Tá, na Bíblia, a burra de Balaão. Você, não é possível. A Bíblia também fala de Eva sendo tentada por uma serpente, a serpente conversando com ela. Gente, é preciso saber que as alegorias, era tudo fomentado. Ainda hoje, uma história contada pelos nossos pais para o filho recém-nascido vale mais com seu fundo moral do que o ensinamento de uma chinela. As histórias contadas que tem, o fundo moral dessa história é isso. Então, tudo. É preciso realmente transcender a coisa da letra e olhar o espírito da coisa. O islamismo ainda hoje... não, Moisés pregava durante muito tempo que a lei de Talião. A quem cometeu uma falha, corte a mão, para ser bem didático. Didático. Mas isso é correto. É a lei de causa e efeito que é mal compreendida e interpretada. Não sou eu que vou cortar a mão de ninguém.
alguém que comete o erro, que tira o crime, eu serei punido também pelo mesmo fator. É a lei que vem cobrar. Mas as tecnologias, Nonato, hoje, elas agregam mais do que atrapalham? Ou elas atrapalham mais do que agregam para essa nova geração? E, na visão espírita, o que é que você acha? Ela agrega mais ou atrapalha mais? Distancia da realidade, distancia das famílias ou não? Tão difícil. É um vasto conhecimento. É fantástico. As redes sociais e a internet em si são fantásticas, porque são ofertas para a última grande aventura humana na Terra. A última humana que eu digo, em termos de conhecimento, virá alguém com bichinho aqui, vai falar do telefone agora no dedo, implante, mas ainda um chipzinho, já tem gente, já, mas a internet é um resumo da grande aventura que o homem chegou. Outro, é preciso entender que nós ainda temos uma geração que está vindo transportada de outras fases da existência terrena, que estava, daqui mesmo, que estava em dívidas. Quem traficou escravos, quem matou escravos, quem roubou, quem pirateou, os bucaneiros que devastaram ilhas, países, terras, eles não vão pagar, não é em Marte, em Júpiter, não. Eles terão que se redimir aqui. Terão a mão cortada aqui mesmo, né? Olha, a história da mão cortada é a lei que cobra. Não é nem Mas fazer uma analogia com a questão da ação e reação. Não é, a justiça ainda pensa lá no Islã que é assim. Não. É a lei que cobra. A causa e consequência. Os aborígenes da Austrália sabem coisas fisicamente. Eles construíram um brinquedo... Bumerangue, né? Bumerangue, que ele solta e volta para cá. Tudo que eu disser, tudo que eu fizer a mim ou a outrem, tudo volta. Aquilo é física. Aquilo é a religião da lei de causa e efeito. Flexão eletromagnética, tudo é física. É, tudo. Eles sabem muito mais de física do que nós. Na verdade, tudo que eu também estou dizendo aqui, você descontos. Não, é porque amanhã novos ensinos estarão muitas vezes colocados. Eu estou falando isso em respeito ao que você perguntou. Você não acha que estão um pouco atrasadas? Monteiro Lobato, querido Monteiro Lobato, dizia que as religiões nascem, crescem e esclerosam-se. Isso em 1922, no jornal Amanhã. E aquelas que se esclerosam precisam voltar à fonte. A fonte de tudo é o amor. O primeiro mandamento é de Deus. A fonte é Deus. Quando a gente se desliga de Deus, Hermógenes, um iogue muito fantástico, nascido aqui no Rio Grande do Norte, Natal, ele dizia: Nonato, nós só erramos porque nós vivemos numa noite fria, gélida, estamos perto de uma fogueira, evitando o frio, e de repente a gente dá as costas para ver alguma coisa lá atrás. E quando a gente vai, o que é que fica? O que é que fica para a gente? Fica a nossa sombra. Nós nos voltamos para a sombra. Lá na caverna de Platão, é a mesma coisa. Você vai encontrar Platão dizendo assim: olha, tem uma caverna. Aí aparecem imagens aqui, a saída é aqui. Mas todo mundo... sombra. Então, quando a gente olhar para a internet como mais um meio físico e fantástico de ser bem usado, é como rádio, televisão, telefone, é como a faca de cozinha que nos dá permite. Não é o que, é o como. E não tem volta, né? Também não adianta tem volta. Então, vamos lá. Excelente papo. Passou no próximo a gente vai querer saber porque que ele não foi padre. Porque se ele imaginou como padre, daria um ótimo padre. Um ótimo padre. Ah, Deus. Falar, se você quiser ver o Nonato pessoalmente, tá? E escutar muito mais histórias, muitos mais conhecimentos desse comunicador fantástico, ele vai estar no 16º Seminário Vencendo os Seus Conflitos, Desafios da Nova Era, que vai acontecer em Fortaleza, dia 28 e 29 do 3, né? Vão pessoas maravilhosas, vem Ricardo Mello de Minas Gerais,
né? Vai estar o Nonato, vai vir também o Frederico Menezes, tá? Você não me coloca no meio. Tá, Eu acho. olha, No meio de. Não, é no meio de. No meio de figuras como essas duas e como vocês dois aqui. Ah, mas você é uma pessoa iluminada. Não. Rapaz, ó, senão você. Tem um anjo meu que diz. Ainda pode virar padre, viu? Nunca pode. Tem um anjo seu que não ajudou na prova, viu? Tem um anjo seu que não ajudou na prova, esse é o fato. Não, mas diz que você estando ao lado de duas vigas, você se torna realmente um bom discípulo. É um gentleman. Muito obrigado, Nonato. Você que esteve aqui Reconectamos, conosco, Bernardo? Reconectamos. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Valeu, esse papo foi fantástico com esse grande comunicador, o Nonato Albuquerque. Se você perdeu alguma parte desse programa, vale a pena você ver. Daqui as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube e o podcast, você escuta o áudio de qualquer parte do mundo. Muito obrigado por você estar com a gente até agora. Esse é mais um Reconnect. Até o próximo. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.